A galera que está assistindo a gente aqui no De Primeira. Pois é, essa negociação tripla aí envolve uma tentativa do Flamengo de, vamos dizer assim, fazer o próprio fair play financeiro, como se o Flamengo tentasse se cercar o máximo de situações e barreiras que o impedisse de tomar um novo calote. Nesse caso, que é o calote que está em vigor no Internacional em relação à negociação do Thiago Maia, né? 4 milhões de euros, você já mencionou o valor. E aí o Flamengo, nesse trâmite, né, tentou uma garantia mais robusta por parte do Santos, não recebeu. E vale lembrar também que o próprio Santos é um dos times aí que não anda tão bem assim na fila dos bons pagadores. E aí isso tudo faz com que o Flamengo tenha tomado uma decisão, até Zé Boto, diretor de futebol, já explicou isso, de não negociar jogadores no mercado interno, né, no futebol brasileiro, sem que haja algo robusto para ter uma garantia que o clube de fato vai receber os pagamentos, enfim, não vai ficar haver navios em relação à parte financeira, porque além de reforçar os rivais ainda não iriam honrar os compromissos, iam montar times mais fortes, mas sem quitar a parte financeira. Então, ordem do BAP, que o Boto está executando, o Flamengo não vai vender para mercado interno sem que tenha, ou receba à vista esse dinheiro, né, pela negociação, ou tenha uma garantia mais significativa que o clube entenda que seja pertinente para dar avanço a essas negociações. Rolou uma guerrinha aí de notas oficiais para lá, notas oficiais para cá. O Flamengo ontem já soltou uma manifestação oficial sobre esse assunto, né? Ressaltando que até o momento o Internacional, e aí eu abro aspas para o Flamengo, não cumpriu os prazos estabelecidos e deixou de honrar seus compromissos financeiros. E aí o Flamengo também citou o próprio Cuiabá, o Cuiabá, cujo presidente está aí constantemente reclamando de Corinthians, de Santos, que não pagou pelo Joaquim, de outros clubes que compram jogadores do Cuiabá, mas não pagam o Cuiabá, e o Cuiabá, afinal das contas, no ano passado acabou rebaixado, né? E aí a gente tem essa discussão, como eu mencionei, do Flamengo tentar fazer o seu próprio fair play financeiro, né? Como se fizesse o Flamengo um mapeamento do mercado para negociar com quem paga bem, paga à vista ou paga em dia, né? Nesse caso. Então, Cuiabá e Flamengo dando as mãos, a galera do Cuiabá achou sensacional a manifestação do Flamengo, nesse momento não envolver negociação e se não envolver o Internacional e o Santos nessa negociação e nesse momento manter o Thiago Maia onde é que ele está, e aí isso é problema do Internacional agora para cuidar do jogador, reintegrá-lo ou tentar algum outro tipo de negociação com o clube que ofereça ao Flamengo essas garantias. O Internacional diz o seguinte, o Internacional tem um pagamento a fazer de 4 milhões de euros. A dívida do Internacional com o Flamengo é de 1,5 milhão de euros. Que são as duas parcelas do ano passado que tinham que ter sido feitas de 750 mil euros cada uma. E o Internacional diz que queria vender o Thiago Maia para o Santos justamente para resolver essa questão, porque em função da enchente do ano passado, que causou uma série de prejuízos. O Internacional teve 3 anos seguidos de superávit e a enchente mudou o cenário no Rio Grande do Sul. A gente esquece um pouco da enchente, né? A enchente já vai fazer 1 ano e a gente esqueceu completamente que teve enchente e que teve um prejuízo gigantesco para todo o Rio Grande do Sul. E o Internacional não está dizendo que não deve, está dizendo que deve 1,5 milhão de euros dos 4 milhões de euros que combinou de pagar em 4 anos de parcelas para o Flamengo. Que o Internacional tinha um problema com o Cruzeiro, que quitou com a questão do Wanderson. Que tinha um problema com o Palmeiras que está resolvido em relação do Bruno Tabata. E que o último problema era o Thiago Maia, que tinha uma dívida com o Flamengo e que pretendia quitar essa dívida como? Entende que o Thiago Maia é um jogador útil para o Internacional, mas que, como precisava pagar, o Santos queria, ele transferia a dívida para o Santos. O Santos não conseguiu apresentar as garantias bancárias para o Flamengo. E aí é uma visão muito particular do Internacional. O Flamengo prefere ter o Internacional como credor do que o Santos. Ou seja, o Internacional vai renegociar a dívida com o Flamengo, porque a forma que o Internacional queria quitar a dívida com o Flamengo era vendendo o Thiago Maia para o Santos e transferindo essa dívida. E agora vai renegociar essa dívida. O Internacional também diz que o Vitão foi um jogador procurado pelo Flamengo e que na proposta que não foi aceita, o Flamengo não ofereceu garantias. O Flamengo disse que ia pagar parcelado e não tinha garantias para fazer esse pagamento. Como se faz no Brasil, né? O Flamengo está certo, o Flamengo tem dinheiro para receber e tem que receber. Tem 1,5 milhão de euros para receber, tem que receber. Ponto.
O Internacional vai dizer, olha, como é que é? Devo, não pago, nego enquanto puder. Devo, não pago, nego enquanto puder. Não é isso que o Internacional está dizendo. O Internacional está dizendo, devo, não nego, vamos negociar como é que eu posso te pagar. Porque neste momento eu não posso te pagar 1,5 milhão de euros, então eu preciso renegociar essa dívida com você. E vai renegociar. E está procurando o Flamengo para renegociar essa dívida. Como o Thiago Maia foi devolvido para o Internacional entende que, do ponto de vista técnico, ele importa muito para o Inter. Então ele volta a se integrar ao elenco para jogar o Campeonato Brasileiro pelo Internacional. Ô, Billy, como é que você vê... Oi, diga, Igor. Não, só mais 2 questões antes do comentário da Miriam, desculpa. O Flamengo, nesse caso, né, na questão com o Santos, porque o Santos está numa situação, junto ao Cuiabá que eu mencionei, de não pagar pelo Joaquim, então o Santos está com um lastro de endividamento aí que não é interessante para o Flamengo se tornar mais um. E dentro desse ponto de vista também envolve o parcelamento que a Comissão Nacional de Resolução de Disputas fez para o Santos recentemente, que na visão do Cuiabá facilitou muito, alongou muito a dívida, o time vai ficar pagando a dívida até 2031, então o Flamengo correria o risco, né, desse negócio sem garantias, de ser mais um nessa fila de um time que está reforçando o time, né? Vocês estão citando aí que o Santos tem feito movimentos e tal, o Reiser, né? Tem que acertar a pronúncia desse jogador. Paga o Neymar e tal, faz toda a engenharia financeira, mas enfim, tem dívida aí na praça e o Flamengo também não queria fazer isso aí. E quando o Flamengo também não coloca as suas garantias, você mencionou, PVC, nessa negociação, também vale do status do Flamengo de líder de receita do futebol brasileiro, claro, que não está devendo ninguém nos últimos anos. Então, claro, ele tem essa condição de à mesa colocar esse posicionamento, só essas 2 visões aí para completar esse raciocínio. Essa frase do Inter é muito justa. O Flamengo prefere ter o Inter como credor do que o Santos. E o Flamengo parece tentando se precaver, aí está no direito dele. Perfeito, né? Só que ele está dizendo o seguinte, o Thiago Maia não vai voltar para cá, ele vai voltar para o Inter porque quem me deve é o Inter. Eu quero que o Inter me pague, não o Santos. Ou seja, ele acredita que o Inter vai pagar, ele não acredita que o Santos vai pagar. Mili, enquanto o Flamengo tenta se precaver, tem esse imbróglio todo aí envolvendo os 3 times. E o Inter, na sua visão, ele tem argumentos bons o suficientes para fazer essa transação? Ou ele está querendo ser esperto na história de repassar o jogador e não pagar uma dívida que ele tem a obrigação de pagar? Assim, eu acho que o argumento do Inter seria para manter o jogador técnico. Porque assim, o PVC falou da enchente, né? Eu lembro toda vez que eu vejo o Thiago Maia, porque ele ajudou muito. Ele foi para o resgate de pessoas. Ele se meteu como poucos se meteram. E mesmo os que se meteram muito, ele foi um dos que mais se meteu. Então, ele está identificado com a torcida e ele, tecnicamente, é jogador. Então, eu acho que o Inter deveria, técnica e esportivamente, pensar em manter. Me parece que é uma tentativa de repassar essa dívida. Agora, tem um fator em toda essa treta que a gente ainda não falou. O que quer o Thiago Maia? Me parece que ele quer sair. Então, vai ter um trabalho bem árduo para reintegrar o jogador, fazer ele ficar feliz e aí fazer ele produzir em campo, né? Eu acho que o Inter cavou para si mesmo, que era um problema evitável, porque o Thiago Maia é um bom jogador, está identificado com o clube e com a torcida e pode compor esse elenco do Roger muito bem. Agora o Inter tem um jogador que quer sair, embora seja esportivamente importante, ainda está sem o dinheiro, o Inter. Tá? Ficou ruim para o Inter, PVC? Não, o Internacional disse que está procurando o BAP e que o BAP não está atendendo o telefone. Como é que está ligando para dizer? Isso acontece com a gente, é verdade. E aí o BAP não está atendendo o telefone e que ele está tentando dizer assim, cara, vem cá, eu preciso renegociar, eu estou devendo mesmo 1,5 milhão de euros. Não estou devendo 4 milhões de euros, estou devendo 1,5 milhão dos 4 milhões de euros que eu devo, que a gente combinou que vai pagar em 4 anos. Então eu estou devendo 1,5 milhão, preciso te pagar. Como é que eu posso, não posso te pagar agora? Como é que eu vou fazer para te pagar? Eu te pago uma semana que vem uma parcela e daqui a um mês outra parcela? Vamos combinar como é que a gente pode fazer que fique bom para você e fique bom para mim. É claro que o que a Mili está dizendo é o aspecto humano, evidente. Mas tem uma questão econômica que nesse momento está se sobrepondo, porque a briga está sendo dos clubes, assim, ninguém paga ninguém.
e vira a quadrilha do Drummond. E o Santos querendo um jogador e não consegue resolver também. Fato é que o Flamengo tá tranquilo nessa história. Gente, a questão é que a treta econômica vai sempre se sobrepor. É disso que se trata, né? Mais ou menos. Humanamente, a gente se fosse esportivamente, estava tudo certo, né? O cara quer sair, o Santos quer o jogador, o Inter não quer o cara, aí o Flamengo não tanto faz para onde ele vai jogar. Não, é que assim, aqui no futebol, no futebol existe uma coisa que não existe. Que no futebol existe uma coisa que não existe na vida cotidiana, né? A não ser que você tenha assim, você tem uma empresa de engenharia, o Igor tem uma empresa de advocacia. Você deve para a empresa de advocacia, você não pode contratar outro advogado porque você está devendo para ele. Isso é uma coisa. Agora, você, como ponto de vista do trabalhador normal, você pode pedir demissão e sair. A questão é que para você sair, você depende de quem está devendo dinheiro para quem. Então, mas a minha pergunta para o PVC é assim: quem pode pedir demissão, PVC? Não, o Thiago Maia pode, se ele conseguiu eliminar na justiça. Não, eu estou falando da nossa vida aqui. Não, na nossa vida muita gente... Das pessoas que podem. Muita gente pode pedir demissão. No caso do Thiago Maia, ele pode pedir demissão, só que ele tem que conseguir uma liminar e dizer, não, eu quero trabalhar no Santos. E aí vai dar um trabalho desgraçado para conseguir uma liminar, para conseguir fazer a transferência, para depois decidir quem é que vai pagar quem. Já que a gente está falando aqui do dinheiro, vamos voltar a falar de futebol, vamos voltar a falar... Estamos falando de futebol também, né? Porque o futebol envolve tanta coisa, questões econômicas, sociais, humanas. O que eu quero dizer é, vamos voltar a falar de campo, porque tem partidas importantes pela Copa do Brasil hoje. Vamos mostrar agora os jogos de hoje. Já falamos do jogo do Galo, mas tem também Fluminense em campo e tem o Vasco também. Fluminense entra em campo 7h30 da noite contra o Caxias. A gente tem a arte aí pra gente mostrar. Aí na tela para vocês, ó. Fluminense enfrenta o Caxias no Estádio Centenário, fora de casa, às 7h. 7h30, Atlético Mineiro e Manaus no Mineirão, já falamos desse jogo. E às 9h30,